Fala galera, tudo bem? Vamos falar hoje sobre balanceamento de equações químicas. Vamos ver um método que é incluído no método das tentativas, que nos ajuda bastante a acertar os coeficientes de uma forma muito mais rápida. Fica comigo agora, para quem não me conhece, meu nome é Tami Sara e eu vou te ajudar a entender como é que funciona esse processo. Antes da gente falar mais sobre isso, eu quero que você entenda um detalhe importante, tá? Para que a gente balanceie uma equação química, a gente precisa entender o que ela é na verdade, certo? Então, toda e qualquer transformação que ocorre na natureza, ela vai ser chamada de fenômeno. Então, quando eu falo, por exemplo, da oxidação do ferro, da queima de fogos de artifício, da queima de uma folha de papel, do processo de fotossíntese, certo? Tudo isso são transformações que ocorrem na natureza. E essas transformações são chamadas de fenômenos. Nós sabemos, tá, gente, que a gente tem dois tipos de fenômeno. O físico, em que a gente não vai alterar a intimidade da matéria, e também nós temos o químico, em que nós alteramos intimamente a matéria. Ou seja, no fenômeno químico, eu sempre vou ter, gente, a formação de novas o quê? Substâncias. Certo? E é por isso que esses fenômenos químicos são representados pelo que nós chamamos de equação química. E essa equação química, ela é muito parecida com a equação matemática. Eu tenho um Azinho, um Azão, X, vou colocar no estado gasoso, Bzinho, Bzão, Y, vou colocar também no estado gasoso, produzindo Czinho, Czão, Z, certo? Também aqui no estado gasoso, ok? Então, se você analisar, eu tenho o primeiro membro antes da seta e o segundo membro depois da seta. Esse primeiro membro, certo? Esse primeiro membro, ele vai ser chamado de reagente. Esse segundo membro vai ser chamado de produto. E para que a gente possa aprender a acertar os coeficientes dessas equações químicas, a gente vai falar um pouco sobre a parte histórica, tá? Lá com Antoine Lavoisier, que é muito importante para esse processo que a gente está analisando. Ele é o cara que falou aquela frase tão conhecida: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Ele também criou a teoria da lei da conservação da massa através dos seus experimentos, e ele comprovou que a massa do início do processo reacional, a somatória entre as massas do reagente, era igual à massa da parte final do processo reacional, ou seja, a somatória das massas do reagente era igual à somatória das massas do produto. Beleza? A partir daí, tá, gente? A gente começa a trabalhar a parte lúdica das equações químicas. Você pode observar aqui que você tem a molécula de água, certo? E que ela está em equilíbrio, tá, gente? A gente vai ver isso posteriormente, né? Seta que vai e vem é equilíbrio químico, se transformando em H+, que é a mesma coisa que H3O+, e OH-, que é a hidroxila, beleza? Então, nós temos aí uma reação de síntese da água ou decomposição da água. Nesse caso aqui, poderia até chamar de decomposição, porque está formando novas substâncias. Então, aqui seria uma decomposição e não uma síntese. Tá certo? Devido formar aqui uma, duas substâncias. Beleza? Nesse caso, a gente tem que avaliar o conceito de reação química, o conceito de equação química, que nós já falamos, tá bom? Lembra, o que está antes da seta é reagente, o que está depois da seta é produto, ok? Agora eu vou mostrar para vocês uma equação química muito conhecida também, que é a equação química de formação da água, certo? É importante que você, nesse momento,
consigo olhar para essa equação e verificar que ela não está balanceada, que ela não está equilibrada. Como assim, Tami? Olha a quantidade de átomos de hidrogênio, gente. Ah, mas o hidrogênio está igual. Sim, mas olha o oxigênio. Olha aqui. Quando não tem nada é 1. Certo? Então, a quantidade de oxigênio está desigual. Se a quantidade de oxigênio está desigual, todo mundo está desigual. Então, eu tenho que fazer o balanceamento da equação. Nesse caso, eu posso usar a regra do macho. Pode, Tami? Pode. Só vai ter um detalhe. Eu não vou ter metal e eu não vou ter a metal diferente do oxigênio nessa história. Nesse caso, eu vou ter que começar o meu balanceamento pelo hidrogênio, até porque eu também não vou ter carbono. Então, eu não tenho metal, não tenho a metal, eu tenho apenas o átomo de hidrogênio para equilibrar. E se a gente analisar 2 e 2, tá ok. Então, vou colocar 1 aqui e 1 aqui. Só que no caso do gás oxigênio, eu tenho uma molécula que vai ter quantos átomos? 2. E aqui eu só tenho 1, certo? E aí, o que eu posso fazer para aparecer somente um átomo de oxigênio, certo? O que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui onde está o oxigênio e multiplicar por meio. E quando eu multiplico por meio, o oxigênio se estabiliza, ele fica com 1. 1 antes da seta, que é o reagente, 1 depois da seta, que é o produto, certo? Porém, caso você, na questão, não trabalhe com fração, pega essa equação, tá vendo esse número 2 que está aqui embaixo? E sempre que você quiser tirar a fração, pega essa fração e multiplica pelo número que está aqui embaixo. Então, se é 2 aqui, tu vai e multiplica por 2. Como é que vai ficar a nossa equação? Vai ficar 2H2 mais O2, viu? E 2H2O. Certo? Eu multipliquei por 2 para tirar essa fração daqui. Também se fosse 1/3, eu multiplicava por 3, ó. 1 sobre 2 vezes 2 dá 1. 1 sobre 3 vezes 3 dá quanto? 1. 1 sobre 4 vezes 4, quanto é que dá? Dá 1. Certo? Então, sempre que você tiver uma fração, se liga nessa dica aí top da Tchuca, tá? Sempre que você tiver uma fração, pega essa equação e multiplica pela parte de baixo da fração. E aí, com certeza, você vai eliminar ela da jogada. Tá bom? Aqui tem uma explicação muito importante para a gente, tá? Primeiro, quando aparecem as letras maiúsculas, nós temos a fórmula. Então, aqui na fórmula, eu tenho um significado. No caso do NH3, significa que eu tenho um átomo de nitrogênio e 3 de quem? De oxigênio. Opa, perdão, de hidrogênio, certo? Então, eu tenho 3 átomos de hidrogênio, que é o NH3, e um átomo de nitrogênio. É isso que essa fórmula que está aqui representa para mim. Mas, Tami, e se eu colocar um 2 na frente dessa fórmula? Se você colocar um 2 na frente dessa fórmula, esse 2 passa a ser chamado de coeficiente estequiométrico, certo? E aí, no caso, o que vai representar para a gente é que nós temos agora 2 moléculas de NH3. Então, se antes a gente tinha 1, agora nós vamos ter quantos? 2. Se antes nós tínhamos 3 hidrogênios, agora nós temos quanto? 6, certo? Então, esse número que fica na frente, que é o coeficiente estequiométrico, ele influencia diretamente na fórmula, certo? Você tem que multiplicar o que está na frente pelo que está atrás. E quando não tem nada, é o número 1 que está lá. Aqui, por exemplo, abaixo, ele coloca a água, né? E aí, se você colocar esse 2 aqui na frente da molécula de água,
vai representar que ela está duplicada. Aqui ela tem 2H e um O. Aqui ela duplicada, ela vai ter quantos Hs, gente? 4, porque 2 vezes 2, 4. E quantos oxigênios? 2, porque 2 vezes 1 dá 2. Agora, detalhe que eu só fiz isso porque, né, o 2 está aqui na frente da molécula da água. Então, sempre é assim, pessoal. Eu só posso mexer no coeficiente. Eu não posso mexer no índice, tá certo? Eu só posso mexer no coeficiente estequiométrico. Outra questão importante para vocês, gente, olhem para a equação e consigam verificar rapidamente se ela está balanceada ou não. Mais uma dica da Tchuca para vocês. Se você tiver uma equação balanceada, tá tudo igual antes e depois da seta, certo? Beleza? Ok? E o número que está fora multiplica quem está atrás da fórmula. Tá na mão? Beleza? Aqui é um exemplo lúdico do que está acontecendo. Ó. Hidrogênio com oxigênio, tu já sabe. Hidrogênio com oxigênio forma água. Beleza? Quantos átomos de hidrogênio nós temos aqui? 2. E aqui é o oxigênio. E aqui é a água. Beleza? Então, eu vou ter aqui o processo reacional entre eles. Vão se arrumar de forma diferente para formar, no caso, a água, H2O. Beleza? Então, essa imagem, ela foi feita mais para mostrar a questão da lei da conservação da massa, tá, gente? E aqui nós vamos trabalhar agora o balanceamento de uma forma mais direta. Observem que eu tenho regras, só que eu não vou usar essas regras hoje. Eu vou usar a estratégia da regra do macho. E o que significa a regra do macho? Metal primeiro, ametal depois, carbono depois, hidrogênio depois e o oxigênio por último na jogada, certo? Por último mesmo. Aí, olha só, eu tenho uma reação que é a síntese da amônia. Gente, tá gritando aí pra gente a quantidade. Pessoal, 2 é diferente de 1. Pessoal, 2 é diferente de 3, certo? E aí, o que a gente pode fazer para estar ajustando esse coeficiente? Vamos lembrar da regra do macho. É o nosso foco hoje. Tami, mas eu não tenho metal aí. Vai para o próximo. Qual é o próximo? O nitrogênio. O que o nitrogênio é? Ametal. Beleza. Nós temos aqui 2 átomos de nitrogênio antes da seta, 2 depois. Tá? Que número multiplicado por 1 vai dar 2? Que número? O número 2, certo? Ele multiplicado por 1 vai dar 2. Consequentemente, aqui também tem que ficar 1 para não ficar mexendo no ajuste todo o tempo, certo? E nesse caso, está faltando apenas o hidrogênio, gente. Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Nesse caso, está faltando o hidrogênio. Eu vou ter 6 hidrogênios no produto. Tá vendo aqui? E eu só tenho 2 no reagente. Então, nesse caso, você precisa encontrar um número que multiplicado por 2 vai dar 6. E eu vou te dizer esse número, que é o número 3. Ok? Então, mais um exemplo aí da regra do macho pra gente, tá? Essa parte aqui a gente pode passar, não é importante pra gente no momento, tá? E eu tenho uma outra reação. Observa que agora essa reação é maior. É uma reação entre um ácido e uma base, conhecida como neutralização, certo? E aí, como é que eu faço? Eu vou usar o ácido, eu vou usar a base? Não, tu vai usar a regra do macho. A regra do macho, ela fala que você tem que começar a ajustar os coeficientes da reação pelo metal. E o metal na jogada é o potássio.
E o potássio você tem 2 depois da seta e 1 antes. Então, eu tenho que ajustar ele. Que número multiplicado por 2 vai dar 2? O próprio, perdão, multiplicado por 1 vai dar 2. O próprio 2. 2 vezes 1, 2. Opa, tá igual antes e depois da seta. Tá. Por isso que tu vai colocar o número 1 aqui, para não mexerem e, consequentemente, atrapalhar o balanceamento. Depois do metal, que é o potássio, a gente vai para o ametal, que é o enxofre. Quantos enxofres nós temos aqui, gente? Já que eu não posso mais mexer com ele. 1 vezes 1 dá 1. Então, essa questão, para você balancear aí o enxofre, que é o ametal, basta você vir aqui, ó, que é na substância do reagente que tem enxofre, e colocar assim, ó, o número 1. A partir do momento que você faz isso, você não pode mais mexer nessa equação, certo? E a quantidade de átomos vai estar igual. Falta a gente equilibrar o hidrogênio e o oxigênio. Pessoal, analisem comigo. Aqui eu já tenho o número 1. Eu não vou poder mudar a quantidade de hidrogênio aqui não, certo? Aqui é 2 hidrogênios e pronto, certo? Aqui é 1 enxofre e pronto. Aqui é 4 oxigênio e pronto. Eu não posso mudar isso. Aqui também, ó, é 2KOH. 2K, multiplica o K, multiplica o O e multiplica também quem? O H. Então, você vai ter 2H, Hs no caso, mais 2Hs. Isso vai dar um total de quantos hidrogênios? 4. 4 hidrogênios é o que eu preciso ter antes da seta. Opa, então depois eu também preciso ter 4 hidrogênios. Por quê? Porque a quantidade de átomos antes e depois tem que ser igual, certo? Que número multiplicado por 2 vai dar 4? O 2, certo? Beleza? Então, a nossa reação já está balanceada, é 1 para 2 para 1 para 2. Ok? Beleza? E vamos para o próximo exemplo. Observa que eu tenho de novo um ácido reagindo com uma base, formando sal e água. Cuidado com esse parêntese aí, tá bom? Ele pode te surpreender. Vamos lá. Lembrando da regra do macho, metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Observa que o metal é o magnésio, tem 3 aqui, tem 1 aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o 3 aqui e o 1 aqui. Já não posso mais mexer com o magnésio, certo? Aqui também já está equilibrado. O magnésio é o metal. Próxima substância a ser analisada é o fósforo. Toma cuidado com o fósforo. Ele é nosso metal. Mas por que tomar cuidado, Tami? Você está vendo esse 1 bem aqui? Ele vai multiplicar o Mg e vai multiplicar todo esse parêntese aqui, que já está multiplicado por quanto? Por 2, certo? Então, já pegou aqui o Mg, PO4, 2, né? Então, vai, no caso, multiplicar isso daqui. Vai ficar 1 vezes 2P. Olha, aqui eu tenho 2P, 2 fósforo. Aqui eu só tenho 1 mesmo. Então, qual é o número que multiplicado por 1 vai dar 2? O próprio 2, certo? Nesse caso agora, falta apenas balancear o hidrogênio. Quantos tem aqui? 6. Aqui no outro também, certo? Então, esse exemplo aqui já está balanceado. Os coeficientes são 2, 3, 1 e... Opa, falta o hidrogênio. Aqui 6 com mais 6, 12, né? Que número multiplicado por 2 vai dar 12? O 6, gente. 2, 3, 1 e 6. Ok? Prontinho. Mais um exemplo para a gente fechar aqui a nossa dica especial, tá bom? Aqui eu tenho ácido clorídrico, hidróxido de cálcio, formando cloreto de cálcio e gás, hidrogênio não, perdão, e a água, certo? Galera, utilizando a regra do macho, fica tudo mais fácil, ó.
Nosso método das tentativas fica muito mais rápido. Aqui eu tenho cálcio, que é metal, e aqui também tenho cálcio, que é metal. A quantidade é igual, gente, então vamos manter o 1. Vamos manter o 1. Vamos equilibrar. Coloquei 1, está equilibrado, está igual antes e depois. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1 também. Pronto. Depois do metal, já está safo ele. Eu vou para o ametal, que nesse caso é o cloro. Gente, está muito fácil. Esse 1 está multiplicando o cálcio e está multiplicando o cloro, gente. Olha o 2 bem aqui, pessoal. Então, são 2 cloros no produto. Se tem 2 cloros no produto, gente, tem que ter 2 cloros no reagente também. Então, vou pegar aqui que está 1, ó, e vou multiplicar por quanto? Por 2. Certo? E agora, eu acabei de equilibrar o ácido e a base. Falta o hidrogênio. Gente, 2 mais 2. Quantos hidrogênios tem? 4 hidrogênios. Opa! Também por que tu somou? Porque o hidrogênio aparece 2 vezes, certo? Se tem 4 hidrogênios antes da seta, também tem que ter 4 depois, certo? Então, bem aqui onde está o 2, eu tenho que pensar que o número multiplicado por ele vai dar 4. Qual é o número? 2. Pronto, está aqui os coeficientes da minha equação. 2, 1, 1 e 2. Prontinho. Beleza? Será que tem mais algum exemplo para a gente fazer? Vamos ver aqui, se tiver, a gente faz, tá bom? É uma dica especial para você arrebentar aí nas questões. Opa! Combustão do eteno. C2H4 é o eteno, tá? C2H6 é o etano, C2H4 é o eteno, C2H2 é o etino. Bom, gente, com base no princípio da regra do macho, não tenho metal, não tenho ametal, vou pelo carbono. 2 carbonos, 1 carbono. Que número multiplicado por 1 vai dar 2? O 2, certo? Que número multiplicado por 2 vai dar 2? 1. Então, nesse momento, eu equilibrei o carbono. Falta agora eu equilibrar o hidrogênio. Observa, gente, que quando você colocou esse 1 aqui, ele não multiplica só o carbono. Ele também multiplica quem? O hidrogênio. Então, nós temos 4 hidrogênios, gente, na parte do reagente. Eu também vou ter que ter 4 hidrogênios na parte do produto. Aqui a água tem 2. Que número multiplicado por 2 vai dar 4? O 2, certo? Para fechar a conta, o gás oxigênio. 4 e aqui 2. Certo? Então, a gente tem quantos átomos de oxigênio? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Ou seja, nós temos 6 átomos de oxigênio no produto. Se a gente tem, gente, 6 átomos de oxigênio no produto, no reagente a gente também vai ter que ter 6 átomos, certo? Só que o seguinte, aqui já tem 2. Então, eu tenho que ver, turma, um número que multiplicado por 2 vai dar 6. Que número é esse? 3. Pronto. Reação está balanceada, reação está equilibrada e essa era a dica que eu queria dar para vocês, para que vocês possam ajustar os coeficientes da equação química de uma forma muito mais rápida, utilizando a regra do macho para acelerar o método das tentativas. Beleza, pessoal? Forte abraço, tamo junto e até a próxima.